Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre autoconhecimento e sexualidade. Autoconhecimento e prazer sexual, satisfação em relação à sua vida sexual. Esse que é um tema tão importante, tão cheio de tabus e que na maioria das vezes a gente fica perdida no meio de algumas informações, às vezes um pouco até vulgares ou desconexas com o que a gente julga que faça sentido no fundo pra gente. Então, eu queria explicar para vocês melhor a importância do autoconhecimento e o impacto disso na sua função sexual. A gente vai conversar sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, o que é normal, o que não é normal e o que você tem que saber sobre você mesma para sozinha melhorar a sua vida sexual. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista e esse é o meu canal. Seja muito bem-vinda. O nosso objetivo aqui é descomplicar assuntos relacionados à saúde da mulher, trazendo informação de qualidade de uma maneira muito simples. Espero que você goste. Então, meninas, qual que é a importância do autoconhecimento para o impacto na vida sexual, o impacto na sexualidade daquela mulher? Os meninos, em geral, eles são estimulados a conhecer o próprio corpo, a ter contato com os órgãos sexuais, a manipular o próprio pênis e então descobrir qual que é a intensidade, a frequência ou o local onde ele gosta de ser estimulado. Usualmente, esse é um conhecimento que ele adquire sozinho e, na maioria das vezes, muito cedo, logo com os primeiros sinais do desenvolvimento sexual. Já com a menina, não é bem assim. Eu não sei se com vocês foi assim, mas na maioria das vezes, dentro da criação, da educação brasileira, a mulher não é estimulada, a menina não é estimulada a conhecer o próprio corpo, a entender o que acontece nos órgãos sexuais dela, para então ela se ver frente a um ato sexual. E o que acaba interferindo nisso? A menina transfere para o parceiro toda a sua expectativa em relação ao prazer do momento do ato sexual. E muitas vezes aquele parceiro não conhece muito o corpo da mulher, não sabe exatamente o que ele tem que fazer, com qual intensidade, frequência, maneira, enfim. Ele não sabe muito estimular aquela mulher e a mulher tem uma experiência não tão agradável. E isso, repetidamente, pode gerar uma série de frustrações e frases do tipo: eu não gosto de sexo. Tudo bem se você não gosta de sexo, isso não tem problema nenhum. Mas você tem que ter uma experiência sexual prazerosa e satisfatória para aí sim poder dizer que você não é tão ligada na atividade sexual. E isso não tem problema nenhum. Quando a gente fala de sexualidade humana, a gente não tem um objetivo de frequência, de intensidade da relação. Não, a gente busca uma satisfação. Se você tem relação sexual uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, 3 vezes por dia, não tem problema. Se você e o seu parceiro ou parceira estão felizes e satisfeitos com isso, se ninguém está tendo nenhum sofrimento relacionado ao ato sexual e à frequência e ao modo daquele ato sexual, não tem problema nenhum. A gente já teve uma conversa aqui sobre sexo seguro, que eu acho muito bacana vocês verem, caso não tenham visto, porque a gente fala exatamente sobre isso, sobre o posicionamento em relação ao ato sexual, para você não estar ali sofrendo, você estar numa situação de vulnerabilidade. Mas aqui não, a gente está pensando numa situação normal, que você está de acordo com aquela relação sexual e que então a gente vai buscar essa satisfação. Por que o autoconhecimento é importante?
O autoconhecimento, ele começa na questão anatômica. Você entender quais são as zonas erógenas da mulher. Porque é muito comum a mulher dizer: eu não tenho orgasmo vaginal, eu só tenho orgasmo clitoriano. Bom, você nada mais é do que uma mulher normal. Não existe essa divisão entre orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. O clitóris é o nosso órgão sexual que faz parte do prazer sexual. As outras áreas ao redor do períneo, as mamas, a nuca, as orelhas e outras áreas que são individuais para cada mulher, também podem ser áreas que são estimuladas e que fazem com que essa mulher sinta-se mais apta para o ato sexual. Mas o órgão centralizador do prazer sexual da mulher é o clitóris. O clitóris, ele tem um formato de V. Ele tem a parte superior que fica mais para fora, que é visível, próximo à uretra e à entrada da vagina, e a cauda do clitóris, que fica mais ou menos 2 a 2,5 cm para dentro do canal vaginal, na parede anterior, na parede de cima da vagina. E esse ponto onde ficam os prolongamentos do clitóris é o famoso ponto G. Então, o que acontece? Quando a mulher está tendo uma relação sexual que tem um estímulo maior da parede anterior da vagina, e essa posição normalmente são as posições na que a mulher está por cima do parceiro, ou então que ela controla mais o movimento do quadril, esse momento a mulher tem mais estímulo do clitóris e por isso tende a ser mais prazeroso e tende a ser mais fácil de atingir o orgasmo. Mas não tem problema nenhum você ter um orgasmo com manipulação direta do clitóris, seja em qualquer posição ou em qualquer prática sexual. Isso não tem problema. E isso não significa que você é uma mulher que tem uma dificuldade de atingir o orgasmo. Você basicamente precisa de um estímulo extra no clitóris para que então você atinja um orgasmo. E lembrando, meninas, não tem divisão orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Orgasmo é orgasmo, é importante ter, mas a gente não pode começar um ato sexual fissurada nisso. Não pode querer ter como objetivo final do ato sexual o orgasmo e ficar durante o momento da estimulação, durante o momento do ato sexual pensando: eu preciso ter um orgasmo, eu preciso ter um orgasmo, eu preciso ter um orgasmo. Isso vai fazer com que você se distancie cada vez mais do orgasmo. Mas por que isso acontece? É muito simples. E aqui entra uma outra situação do autoconhecimento. Agora é importante você entender como que você, mulher, responde ao ato sexual. E essa é uma resposta diferente da resposta que os homens têm. Os homens têm uma resposta sexual linear. O homem entrou na fase de excitação, ele vai ter o estímulo, o clímax, que é o orgasmo, e a fase de resolução, na qual as mulheres normalmente reclamam que o parceiro tende a querer dormir após o ato sexual. Então, para o homem, vai haver um momento de flacidez do pênis, um momento que ele precisa ter uma recuperação para então começar um novo ato sexual. Para as mulheres é diferente. A nossa resposta sexual, ela é circular. Então isso é positivo porque uma vez que nós estamos estimuladas e começamos o ato sexual, nós podemos ter orgasmos múltiplos. Então a gente pode ter um orgasmo, voltar para a fase de excitação, continuar o estímulo adequado, que nós vamos saber quais são esses estímulos para conseguir orientar o parceiro, a parceira ou mesmo ter um ato sexual individual, que também não tem problema nenhum. Então é possível essa multiplicidade de orgasmos,
Mas também tem um problema. Quando nós estamos pensando em outras coisas, como por exemplo, fixando o pensamento em ter um orgasmo, ou preocupada com qualquer outra situação, um problema familiar, um problema no trabalho, nós estamos mais tristes, a gente ouve um barulho, acha que aconteceu alguma coisa, enfim. Se a gente se desconcentra daquele momento de prazer, a gente está numa resposta circular. A gente pode sair dessa resposta e ir muito longe. E enquanto o nosso cérebro não nos traz de volta para aquele momento do ato sexual, a gente se desconecta dali e aí pode até sentir uma secura vaginal, para de sentir o prazer e aí vai ter que ser reestimulada para voltar novamente no ciclo de resposta sexual. Então, o que isso significa? Que nós somos diferentes dos homens e que, sabendo como funciona o nosso cérebro, o nosso corpo fisiologicamente no momento do ato sexual, a gente tem que entender que para nós mulheres é importante estar concentrada na relação sexual. Esse é um treinamento cerebral que a gente começa a fazer e que de uma hora para outra ele se torna automático. Então, está ali no momento de prazer, no momento desfrutando do contato físico com o parceiro, com a parceira, não é o momento de pensar nos problemas, nos afazeres, nos barulhos, enfim, é o momento de se desligar das outras coisas, se concentrar no ato sexual, se concentrar nos estímulos que te causam prazer, que te trazem prazer e então ter um ato sexual muito mais satisfatório. O orgasmo vai ser apenas uma consequência daquele momento tão agradável. E caso o orgasmo não aconteça, também não tem problema, porque foi tão interessante, tão prazeroso, tão gostoso estar ali naquele momento, viver aquele ato sexual, que o orgasmo deixa de ter esse ponto central da função no ato sexual. Quando a gente conversa mais um pouco sobre autoconhecimento, a gente precisa entender o impacto dos nossos hormônios no nosso ciclo de resposta sexual ao longo do mês. Se você é uma mulher que não usa contraceptivo hormonal, se você usa DIU de cobre, DIU de prata ou os DIUs hormonais, você vai ter uma flutuação hormonal adequada. Se você não usa nenhum anticoncepcional hormonal, então, por exemplo, você usa preservativo, ou você foi submetida à laqueadura ou parceiro à vasectomia, também você vai ter um funcionamento normal dos seus ovários e você vai ter uma flutuação hormonal. No meio do ciclo menstrual, na fase da ovulação, é muito mais prazeroso, é muito mais interessante ter relação sexual, porque a mulher está muito mais receptiva. E isso é fisiológico, isso é do corpo, não é da mulher A, B ou C. Todas as mulheres na fase ovulatória estarão mais receptivas ao ato sexual. Depois dessa fase, a fase que antecede a menstruação, mais ou menos de 15, 10 ou 7 dias antes de começar a menstruação, essa variação é muito individual, dependendo da sensibilidade da mulher, que é a famosa fase da TPM, essa mulher não vai estar tão apta, tão disposta a ter relação sexual e tudo bem, você simplesmente tem que entender isso. Ah, quer dizer que é errado ter relação sexual nessa fase? Não, mas tem que entender, você tem que saber que nesse momento você vai estar menos apta, você vai ter até a liberação dos seus hormônios sexuais, não estarão tão direcionados para o ato sexual, mas sim para um momento de repouso, certo? E aquelas mulheres que usam contraceptivos hormonais sistêmicos, sejam eles implante anticoncepcional, pílula anticoncepcional, injeção, essas mulheres não têm flutuação hormonal e elas podem sentir uma redução muito importante da libido. Por quê? Porque os seus hormônios naturais estarão sendo inibidos pelos hormônios do
contraceptivo. E isso é interessante por quê? Porque além de reduzir muito a libido, pode fazer com que algumas mulheres tenham secura vulvovaginal, redução da lubrificação e aí dor não combina com prazer. E o que nos remete a uma experiência dolorosa, a gente não tem vontade de repetir. Então essa mulher que já não tem uma libido tão interessante, de repente começa a ter dor, começa a ter secura vaginal, ela vai ter menos vontade ainda de ter relação sexual. Então, saber o efeito do seu método contraceptivo no seu corpo é fundamental. Para aquelas mulheres que já estão se aproximando da menopausa, também ela já está vivendo um momento da vida que os hormônios não estão mais tudo isso. E é aí que você tem que procurar um médico ginecologista que entenda sobre reposição hormonal para avaliar o seu caso e ver se você tem segurança para fazer uma reposição hormonal e ter uma melhora da sua função sexual quando se trata dos hormônios. Outra questão do autoconhecimento e da função sexual é a questão psicológica. Muitas mulheres hoje em dia utilizam algumas medicações que são antidepressivos. E os antidepressivos por si só fazem uma interferência na função sexual. Eles podem reduzir a libido porque eles vão mexer na bioquímica cerebral. Às vezes eles podem ajudar, às vezes eles podem piorar. Então, se você faz uso de alguma medicação psicotrópica, é interessante conversar com o seu psiquiatra para entender qual que vai ser o impacto disso na sua função sexual. Outra questão psicológica muito importante é aquilo que a gente falou lá no começo, da educação sexual que você recebeu ao longo da sua adolescência, da sua juventude e muitas vezes até da vida adulta. Algumas mulheres que receberam informações e orientações muito intensas, muito castradoras do que pode, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode fazer, homem só quer ter relação, não pode isso, não pode aquilo, levam aquilo consigo por muito tempo, até o momento que ela consegue entender que aquela educação que ela recebeu dentro de casa teve uma importância em um certo momento, mas que depois que ela já tem uma maturidade para tomar suas próprias decisões, aquilo não cabe mais. Então, a mulher carrega todo esse peso da família, da religião, da sociedade, da cultura, que muitas vezes ela mesma se impõe achando que ela tem que ser magra, linda, tá com uma lingerie, tá sempre disposta, enfim, ela carrega tudo isso, que é uma informação muito pesada e consequentemente muito negativa, ela vem como se fosse arrastando esse monte de corrente para o momento do ato sexual. E quando chega na hora da troca com o parceiro ou com a parceira, ela não consegue ter um desenvolvimento, porque ela não consegue se desvencilhar de toda essa carga emocional que ela vai carregar. Então, esse ponto é muito importante, você entender que não existe nada de errado, que os erros estão dentro das suas escolhas. E se você tomou escolhas conscientes, é muito difícil que você esteja errando, mas que muitas vezes é importante ter um apoio psicológico para entender efetivamente quais são essas informações, essas correntes que você está trazendo e que estão dificultando a sua vida sexual. Eu vou finalizar o nosso vídeo, porque eu já falei bastante, inclusive eu já falei quase que o dobro do que a gente conversa normalmente, mas esse é um assunto realmente muito bacana, sobre a masturbação. A masturbação feminina não é algo que usualmente é estimulado, mas é muito importante. Por quê? Porque a masturbação é um momento individual que você vai ter para conhecer o seu corpo e o que gera prazer para você. Sabendo qual que vai ser a intensidade, o local, a frequência e o modo do estímulo em cada região do seu corpo,
você vai conseguir ter uma troca muito mais interessante no momento de inserir uma outra pessoa dentro da sua sexualidade. Porque a sexualidade é individual. Inclusive, a questão da masturbação, ela é muito individual. Não é para todas as mulheres que isso faz sentido. E se não fizer sentido para você, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode se conhecer de algumas outras formas, não tem problema. O importante é se conhecer. Mas se a masturbação faz todo sentido para você, ótimo, isso não tem absolutamente nada de errado. Você pode tentar a masturbação tanto sozinha, somente com o seu corpo, com a sua saliva, com um gel de lubrificação, com o que for interessante para você. E você vai descobrindo o que te estimula. Se para você fizer sentido inserir um sex toy, que são os famosos vibradores, dentro do seu autoconhecimento, não tem problema nenhum. Também é muito interessante e existem alguns sex shops que hoje são especializados para mulheres e que tem um arsenal super interessante de produtos que são seguros, que tem aprovação, que são antialérgicos, que você consegue lavar, que são super utilizáveis e que você vai ter conforto e segurança no momento de descobrir o que te traz prazer. Então, essa foi uma conversa bem longa, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, deixem nos comentários, mandem para suas amigas, me mandem dúvidas que a gente vai conversando. Um beijo e até a próxima!